Sejam bem-vindos a mais um podcast Faces e Fios. Aqui a gente aborda diversos assuntos. Eu sou a doutora Caroline Barros, atuo na medicina capilar. Eu sou a doutora Raíla Souza, especialista em plástica da face e frontoplastia. E esse podcast é para você que se interessa por todos esses tratamentos capilares, frontoplastia, plástica da face E empreendedorismo. Hoje a gente trouxe uma convidada super especial, que é a doutora Nayara Cavalcante. Ela é especialista em varizes e recuperação rápida dos procedimentos. Com grande satisfação que a gente tem a oportunidade de estar aqui com você hoje, né, doutora Nayara? Obrigada, Carol. Obrigada, Raíla, pelo convite. A honra é toda minha de estar aqui com essas duas gigantes, que são não só amigas, mas profissionais que eu realmente admiro bastante. Obrigada. Vamos começar o bloco aqui com perguntas mais comuns, né? Tanto na área da doutora Nayara, como ela começou a carreira, como que tudo começou, como foi a sua decisão para fazer cirurgia vascular. Bom, a gente já vai estudando o caso, né? Quando a gente decide fazer medicina, já é, né, um grande passo na nossa vida. Primeiro, a gente precisa de apoio, né? E segundo, de ter essa decisão e abrir mão de muitas coisas, né? E a partir de então, na faculdade, eu sempre quis muito cirurgia e algo clínico associado, mas eu gostava muito de cirurgia. E quando eu fui fazer os estágios fora, que a gente tinha muitas essas oportunidades, eu fiz em clínica e vi que faltava alguma coisa. Eu falei, não, preciso de algo cirúrgico mesmo. E o que mais me chamava atenção na cirurgia vascular é que é uma especialidade que ninguém põe a mão. Todo mundo tem medo da cirurgia vascular quando se trata da especialidade médica. Ninguém quer tratar as doenças vasculares, que elas são bem delicadas. Então, a gente acabava acompanhando o paciente no começo, meio e fim. Então, todo paciente que eu recebia no hospital, eu dava alta para esse paciente. Isso me atraía muito, porque realmente era muito individualizado. E essa é a ideia. Muito bom. E essa sua escolha em relação à parte da vascular veio principalmente depois que você começou a primeira residência ou foi antes mesmo da faculdade? Antes mesmo, na faculdade, no 8º semestre. Eu fiquei um estágio em Goiânia e tive a oportunidade de acompanhar a cirurgia vascular lá. Trabalhei igual um cachorro. Faz parte. Mas eu me identifiquei muito, me senti realmente muito útil para a especialidade, muito útil na medicina. E foi assim que eu me apaixonei. E fiz as residências de cirurgia geral, cirurgia vascular e depois hemodinâmica, completando 5 anos de residência. A gente estávamos comentando aqui justamente isso, sobre as carreiras, né, e as especialidades prolongadas. Sim. Que teremos alunos aqui nos ouvindo no nosso podcast, os alunos de medicina, e é para ficar estimulado, igual a doutora Nayara disse. Ela individualizou o paciente dela de uma forma que ele realmente, todo o tratamento começa e termina com ela. Quais são os tratamentos que a doutora faz? Bom, a vascular é muito abrangente, mas hoje eu nichei mais ainda o meu público, né, as pessoas que eu acompanho, porque nós não conseguimos abraçar tudo, né, todas as coisas que, mesmo dentro da especialidade, existem muitas oportunidades de tratamento, muitos perfis de doenças. Então, a gente tem que se especializar, se subespecializar em alguma coisa. Quando você faz algo que você é subespecialista, você faz melhor. Porque você acaba estudando mais sobre esse tema, treinando mais sobre isso. Então, hoje eu faço praticamente as doenças venosas e principalmente as varizes, que é realmente o que eu mais amo fazer hoje em dia e sou especialista nisso, é o que eu faço isso todos os dias. Muito interessante. E, Nayara, conta pra gente, para aqueles que estão também ouvindo, quais foram os maiores desafios que você teve depois que você saiu da residência? Como é que foi dar esse passo de montar seu consultório? Eu sei que tem muitos profissionais que ainda não tiveram essa coragem, às vezes, de dar esse primeiro passo. E muitas das vezes a gente ouvir de uma pessoa como você, que já é referência, que tem um consultório, né, que muita gente já conhece, muitos pacientes. Nos conte um pouquinho melhor sobre esse assunto. Foi uma outra fase muito desafiadora, porque eu, como cirurgiã vascular, igual eu falei, 5 anos de residência, você acaba se dedicando um pouco a tudo. Então, quando eu decidi fazer somente varizes e doenças venosas, eu tive que deixar muita coisa para trás. Então, isso é como se muitos anos da minha residência eu deixasse para trás. E é mais ou menos isso. Mas, na verdade, tudo é uma base, né? Por mais que você seja a melhor empreendedora, estude muito empreendedorismo, você tem a clínica mais linda do mundo. Mas se você não entende da base teórica do que você está fazendo, você não entende muito, muito do assunto que você faz e que você não faça com amor, não vai dar certo. Então, quando eu vi esse paixão que eu tinha pelo tratamento de varizes, pelos resultados que eu entregava para as minhas pacientes, pela satisfação que elas tinham, realmente os desafios foram ficando mais leves.
né? Mas é claro que é outra visão. É você sair do arterial para o venoso, é uma outra visão. Eu entendi que ali as minhas pacientes procuravam um tempo para elas. Elas procuravam um espaço que respeitasse as queixas dela, né? Às vezes aquela queixa de veias na perna que incomodava, que ela se incomodava de nunca mais usar um vestido, nunca mais usei um biquíni, nunca mais usei um short por vergonha, aquilo tinha um peso muito grande para mim. Então, os desafios de montar e de aprender o empreendedorismo acabavam ficando um pouco de lado, porque quando você vê a satisfação do seu paciente, isso aí supera tudo, com certeza. É verdade, né? Os alunos às vezes nos perguntam, né? Qual especialidade fazer, às vezes em busca de uma remuneração, de todo aquele que ganha mais dinheiro, né? Às vezes os alunos ali estão ansiosos no período da faculdade de medicina, ansiosos pelas suas decisões de suas especialidades. E uma coisa que eu sempre falo, a Fucanara comentou, faça a sua especialidade ou escolha a sua subespecializada baseado no que você gosta de fazer, porque é o que você vai fazer por muitos anos e todos têm altos e baixos, todas as áreas terão altos e baixos, o empreendedorismo vai vir através dessa busca do conhecimento, do trabalho, mas no final é isso que você disse, você vai realmente lidar com aquele paciente no dia a dia, você tem que gostar daquilo que você faz. Faça o que você gosta, que a gestão do negócio, você pode aprender aqui também. E é interessante a gente falar, né, que nem na vida a gente não trilha uma linha reta, muitas das vezes a gente vai ter várias tortuosidades, mas quando a gente gosta do que faz, a gente tem um propósito muito bem definido e a gente tem metas, né, para serem alcançadas. Isso tudo acaba se tornando leve durante o processo. Por isso que o amor daquilo que você faz a diferença para a gente tratar o outro bem, para a gente ouvir com muita mais empatia quem está do outro lado também, né? Porque é pesado mesmo, né? As especialidades, a atuação médica, lidar com problemas tanto de saúde como de estética, é pesado. Então, a gente tem que estar bem conosco mesmo, bem com essa escolha, para lidar com isso no dia a dia. Doutora Nayara, quando o paciente te procura, quais são as queixas dele? Quando que ele tem que te procurar? Bom, geralmente minhas pacientes me procuram realmente por queixa de varizes, né? Ou veias muito dilatadas, desde o caso em que se tem dor, peso, cansaço, às vezes até feridas, né? Que são casos mais evoluídos da doença, até aqueles vasos fininhos, avermelhados, que incomodam a paciente, aí no caso já mais mulheres, né? Que daí já não coloca mais um short, quando chega alguém em casa já coloca um vestido mais longo, e isso acaba incomodando a rotina, ainda mais aqui no nosso calorão do Tocantins, né? Se andar sempre de calça, de vestido longo, realmente incomoda bastante. Então, geralmente são essas as queixas, varizes, edemas nas pernas, em casos mais avançados, às vezes até feridas em membros inferiores. A gente já tem ótimos resultados tratando varizes de forma minimamente invasiva. Olha só que interessante. E assim, assim como eu, acredito que tem muitas pessoas que têm um pouco de receio em relação à dor. Nos conte como é esse procedimento. Realmente, e eu falo que mudou muito. Porque antes, a cirurgia vascular, o tratamento de varizes, ele era 880. Ele tratava com aplicaçãozinha, aquelas de glicose, que doía pra caramba, ardido, que todo mundo começava e largava. E 80, que já eram casos maiores e que tinha que ir para o centro cirúrgico, que também não é fácil. Hoje em dia, a gente abandonar aí nossa vida, se organizar para uma cirurgia. Você acaba indo para a cirurgia quando é algo assim, vida ou morte, vamos combinar. Quem que hoje tem tempo de falar, não, esteticamente é difícil, você tem que se organizar, né? Então, hoje, no meio termo, a gente tem várias tecnologias que nos ajudou não só na recuperação rápida do tratamento de varizes, mas também no controle da dor. Hoje nós temos o óxido nitroso no consultório, que ele pode ser usado em várias outras especialidades, inclusive, né, menina? Está disponível. Nos ajude, coloque óxido nitroso, né? Porque realmente ele ajuda. É uma sedação consciente, que ela não tem riscos de depressão respiratória, esses riscos que realmente teria a necessidade absoluta do anestesista dentro da sala. Traz conforto para o mais conforto para o procedimento. Existe um ar gelado. Então, tem várias coisas que enganam o cérebro e realmente diminuem. E além daquela aplicaçãozinha que doía muito, hoje nós temos o laser,
a escleroterapia e o laser transdérmico, que também tem diminuído bastante a dor. Então, o controle de dor é algo que a gente consegue fazer hoje com muito mais facilidade. As pessoas terminam o nosso tratamento. Isso já é um bom ponto. Uma ótima notícia, né, gente? Para você também, que tem esse pequeno receio de não querer ter dor, não querer ter sofrimento durante o tratamento, já não é mais um tipo de queixa, né? Porque agora a gente tem essa mais possibilidade. empecilho, né? Exatamente. Eu tenho uma dúvida. Eu tenho várias varizes. E eu acho que a minha dúvida é a dúvida de várias pessoas. Eu tenho várias varizes. Cada varize tem um tratamento específico ou como que a gente faz esse tratamento? É com espuma, é com laser, é com a glicose? Como que você programa esse tratamento do seu paciente? É exatamente isso. Às vezes a mesma pessoa tem vários tipos de varizes, vários calibres, várias tonalidades. O tom da pele também faz muita diferença. Então, às vezes, a mesma pessoa, eu vou usar várias técnicas. Então, não existe uma receita de bolo hoje para o tratamento de varizes, diferente de algumas outras coisas que a gente já usa sempre. Na cirurgia vascular, não. A gente faz o tratamento conforme a característica das veias de cada pessoa. E hoje a gente tem espuma, laser, escleroterapia, flebectomia dentro de consultório sem necessidade de internação. E o queridinho da vascular, que hoje é o endolaser, que eu não sei se alguém já passou por isso aí, mas antes tinha que tirar a veia safena. Hoje a gente faz uma ablaçãozinha lá, a paciente sai lindona andando para casa. Mas eu não preciso me preocupar com o que você vai fazer em mim. Eu vou chegar lá e você vai definir. Tem que ser muito conversado. Primeiro, você tem que confiar no profissional que está com você, né? E segundo, essa conversa e alinhar a expectativa tem que ser feito antes de se iniciar qualquer tipo de tratamento. Então, quando o paciente chega comigo, eu já alinho com ele o que a gente vai fazer e alinho que resultado a gente vai chegar. Quem me dera ter a mãozinha de Deus e deixar uma perna porcelana. Nem em todos os casos a gente consegue fazer isso. Então, a pessoa já sai alinhada com a expectativa do que esperar e o quanto de tempo nós vamos demorar para fazer esses tratamentos. E pode confiar que vai dar certo. Quando a gente fala na Clínica Salos, que é a da doutora Nayara, que faz a gestão da clínica dela, você montou um tratamento, um protocolo. Como que funciona isso? Qual é o seu diferencial hoje no estado do Tocantins? Porque antes, na cirurgia vascular, era sempre isso. Vinha, fazia uma sessãozinha, né, e ia embora. Aí nem a gente, nem os vasculares entendia como é que esse resultado tinha sido, se era bom ou se era ruim, porque o paciente ia embora. E nem as pacientes ficavam totalmente satisfeitas. Elas iam embora falando assim, melhorou um pouquinho aqui. A não ser em casos cirúrgicos, porque daí a gente já tinha um acompanhamento melhor. E aí, hoje, a ideia é fazer um tratamento completo. Então, o protocolo, que eu diria, é o tratamento inteiro. Eu vou acompanhar essa pessoa ali no início e ela vai ficar comigo aí, às vezes, 2, 3 meses, mas a vida dela segue. E a gente vai chegar naquele resultado mais próximo possível. Então, esse tratamento completo deixou mais justo o resultado para o paciente e me deixou mais calma também. Porque eu sei se eu estou ou não entregando aquilo que eu prometi. Olha só que interessante. Nayara, assim, a gente não aprende tanto essa questão de gestão, de acompanhamento tão de perto em relação aos protocolos dos pacientes. Para quem tem interesse de ter esse tipo de noção, né, sobre empreendedorismo, você como uma boa empreendedora, gosta muito de curso, quero saber se você fez algum tipo de curso específico para a questão de gestão, né, de clínica. Vários. Corta para, ela é a rainha do curso. Também. Rainha do curso. Mas eu posso dar uma dica, comece pelo Empretec. Não estou ganhando nada do Sebrae, o Sebrae me patrocina, não estou ganhando nada com isso. Mas assim, para quem quer dar o primeiro passo, o Empretec, ele é muito importante, para mim foi, que ele organizou a minha cabeça, né? Aí eu consegui deixar na área médica de lado e entender que metas são importantes, processos são importantes, a organização é importante, que minha agenda só de medicina 100%, eu nunca ia conseguir ser uma empreendedora boa. Afinal de contas, eu não me dedicava àquilo, né? Então, eu acho que o Empretec deu uma chacoalhada aí, eu indico bastante. Inclusive, mesmo. Foi ela que nos indicou o Empretec para a Confraria Médica, viu? Exatamente. E eu indico novamente, para quem está começando, eu acho que é um empurrão, assim, mas depois vieram vários, com certeza. Essa busca de aperfeiçoamento diário, tanto no segmento médico, quanto também de empreendedor, faz com que a gente, né, vai melhorando com o passar do percurso. E o empreendedorismo, ele não gira em torno apenas da execução do seu trabalho. Quando a gente fala em medicina e especialidades, você executa muito bem, tecnicamente, a sua área. Mas como você vai gerir
a gestão do paciente, a jornada do paciente dentro do seu consultório, como que funcionam todas as contabilidades, tudo isso. Então, a gente precisa aprender um pouquinho sobre tudo. Né? Exatamente, um pouquinho sobre tudo e entender no que a gente é bom. Né? Não, eu sou boa com números, não, eu sou boa com pessoas, eu sou boa de entender o perfil dos meus colaboradores, eu sou boa em comunicar, e aí você vai entendendo onde você é boa e aquilo que você não é, você tenta terceirizar, chamar parceiros e chamar outras pessoas para sua empresa e sua carreira crescer. Com certeza. E você, né, como a gravidinha do momento também, meus parabéns. A gente está desejando com que seu bebê venha com muita saúde. A gente quer saber também como é para conciliar a vida, né, profissional, a carreira, a familiar, junto disso tudo. Eu fiz um curso. Olha só, gente, tem chance para quem não sabe. Existe curso para isso. Não, mas é porque é um mundo muito novo, um mundo muito apaixonante. Eu estou entrando, assim, muito neném, vamos dizer assim, tudo isso. Eu sempre fui aquela tia que levava os sobrinhos, dava tudo que não podia, tudo que a mãe não deixava, eu dava, sabe? Essas tias, assim, sem noção, era essas. Sim. Então, quando foi a minha vez, eu falei, opa, eu preciso me entender, né? Então, hoje eu tento comprar um enxoval legal, um enxoval que caiba, não ir lá comprar uma loja inteira ou não comprar nada, né? Então, eu realmente estou tentando organizar a minha vida mais nesse sentido e tentando organizar a minha agenda, sabendo que eu vou ter que ficar ausente, né? E eu acho que vai ser um grande aprendizado aí, vai voltar uma nova Nayara, eu tenho certeza. Nós somos profissionais autônomos, né? Você gera a sua clínica, você também executa o trabalho que gera a renda ali daquela clínica, então existe uma organização. E nós, mulheres, médicas, especialistas, realmente engravidamos após os 30 anos, a maioria após os 30 anos de idade que engravida. E eu vejo isso como, às vezes, um empecilho ou um medo, que é essa parte de engravidar sendo um profissional autônomo. Uhum. Se pudesse dar um conselho, como você se organizou? Você acredita que dá para conciliar? Você está puxando mais trabalho agora? Está tentando se organizar para os períodos que você vai ficar fora? É isso que eu já tenho feito. Já até fiz reunião com a minha contadora. Porque a clínica, que a primeira coisa que eu entendi? A clínica é um CNPJ. Ela não é a Nayara, ela não é o meu sócio Udinei, nem é outros sócios que entrem. O CNPJ ele não tem coração e ele não aceita desaforo. Então, não importa se eu estou grávida, ou se é filho, ou se é isso, ou se é doença, ela tem que funcionar. Eu falo assim, que se todos os sócios morrerem, a clínica vai estar aberta. E é verdade, porque o CNPJ tem que funcionar. Se você fez uma clínica bem estruturada, com CNPJ que funcione e que pessoas queiram continuar, ela vai continuar. Então, a minha ideia, o que a gente já está se organizando? Primeiro, a organização da agenda, né? Que a gente sabe que a ausência tem que organizar isso antes, já estou atendendo meus pacientes antes, e já estou muito consciente que a partir de fevereiro, casos maiores, vai ser mais difícil. Eu não vou pegar, porque eu não vou entregar aquilo que eu prometi para o paciente, então eu já nem pego. E eu também vou ter que deixar um salário para a minha clínica. Eu tiro meu salário, não tiro, mas tem os custos mensais. A partir do momento que eu não estiver trabalhando, por mais que eu tire ou não tire, eu vou ter que tirar, porque é um prolabore. Não existe isso. Você tem que tirar seu salário, mas você também tem que deixar os seus custos. Então, eu já tenho uma margem de quanto eu vou ter que deixar mês a mês, mesmo ausente, e o quanto eu vou poder tirar proporcional ao tanto que eu estou trabalhando antes e depois. CNPJ Tô impressionada com a organização, viu, né? Eu adoro essa frase, né? CNPJ não tem coração. Exatamente. Tem mesmo. Mas é melhor assim, porque quando eu voltar, eu não quero uma empresa pulsante, uma empresa que funcione e que as coisas fiquem redondas. É isso. Então, a gente abre mão de algumas coisas, não só na gestação. Eu quero viajar. Você tem que viver, né? Mas para isso você tem que se organizar e para isso o CNPJ tem que estar bombando. Exatamente. E, Nayara, para a gente finalizar, se fosse para você deixar um conselho para todos os ouvintes e uma mensagem, uma mensagem final, né, sobre tudo aquilo que você passou tanto na carreira médica quanto na carreira, né, de gestão, de empreendedorismo, qual seria? Olha, na carreira médica, eu diria que pense mais em você. O que você gosta, o que realmente te motiva, o que brilha seus olhos, o que te deixa muito satisfeito. E não estou te falando de dinheiro, porque faculdade de residência, meu amigo, aguenta, que você não vai ganhar nada. Então, é aquilo que realmente move o seu coração, que te dá amor em fazer. E do ponto de vista de empreendedorismo, pessoas.
olhe para as pessoas, olhe para os seus colaboradores, olhe para as pessoas que estão ao seu redor, entenda a gestão de pessoas. Aí é o gatilho de tudo. É isso, né? Muito obrigada, Nayara. Foi incrível. Pela gente, a gente ficava aqui até amanhã conversando. Porque como boas autorias, a gente gosta muito de falar, de conversar, e a gente agradece, né? Não só agradecer você, mas também, assim, a fazer questão de tirar seu tempo. A gente sabe que você está nesse período de gestação. E vir aqui também não é sempre, né, tão fácil, porque tem uma demanda em relação à agenda. Né? E o podcast Faces e Fios agradece a sua presença e convida você para nos seguir nas redes sociais e se inscrever no canal do YouTube.